E aí, pessoal, hoje vamos dar continuidade ao capítulo 4 e vamos falar de um tema muito legal, que são os fósseis, a vida registrada nas rochas. Pelo seu livro, você pode acompanhar aí pelas páginas 56 e 57 do Caderno de Ciências, tá bom? A gente não pode negar que os dinossauros são um sucesso. A gente está vendo essa imagem aqui, já causa aquele alvoroço, tá? O famoso Tiranossauro Rex. Centenas de filmes já foram realizados, tá? Personagens de desenho animado já foram criados. Quem não lembra aí do Rex do Toy Story? Diversos brinquedos que reproduzem a pele escamosa, as garras, os dentes pontiagudos e o enorme tamanho que eles têm. Muitos deles são conhecidos nos mínimos detalhes. Mas como é que é possível a gente conhecer toda a estrutura de um animal como esse, tá? Sendo que ele viveu há milhões de anos e hoje ele não habita junto à nossa sociedade, junto à nossa comunidade. Ele já foi extinto. Mas como é que a gente tem informação disso? É justamente esse o objetivo da nossa aula. Afinal, quando os seres humanos surgiram no planeta, os dinossauros já estavam extintos há dezenas de milhões de anos. Então, quando a gente surgiu, nossa história começou a ser contada aqui no planeta, a dos dinossauros já tinha acabado, tá bom? Mas até hoje ela ainda sobrevive, pois é de grande interesse para todos nós, porque é uma coisa maravilhosa. Quando os biólogos, pessoal, eles estudam formas de vida que ocupam ou ocuparam determinado ambiente, tá bom? Nem sempre conseguem observar diretamente os seres vivos. Nem sempre eles vão estar ali, tá bom? Tendo a presença do ser vivo que ele precisa estudar. A própria presença do pesquisador pode afastar o animal, tá bom? Eles são muito ariscos, que assustados acabam se escondendo ou se deslocando para outra área, tá bom? Por pensar que é uma ameaça. No entanto, pode-se identificar a presença de uma espécie em determinado local, analisando-se evidências, pessoal, deixadas por certos representantes. O animal ficou lá, sobreviveu. Depois de um certo tempo, ele acaba deixando tais evidências, como restos de alimento, fezes, pegadas, tocas, ninhos, tá bom? Penas, pelo e registro em rochas, por exemplo, Eles acabam arranhando as rochas. São as pistas mais comuns utilizadas nesse tipo de investigação. Quando tu não tem um animal, você procura esses requisitos, você procura esses vestígios para poder estudar um animal. É assim que você faz com o dinossauro. A gente estuda o que eles deixaram na história, tá bom? Com base neles, desenvolveram-se, tá bom, outras estratégias que permitem a observação direta do animal. Já no caso dos dinossauros, como e onde encontrar tais evidências, pessoal, deixadas há milhões de anos? Como é que eu vou encontrar isso? Nessas situações, as marcas deixadas pelos seres vivos no planeta são encontradas no interior das rochas. Por isso que o nosso tema tem aqui, fósseis, a vida registrada nas rochas, tá ok? Nós temos aí, tá bom, que as marcas, as presenças deixadas por ele no planeta, tá bom, elas ficam guardadas e protegidas, tá bom, deixadas, tá bom, esses vestígios, esses rastros que ele deixa, esses restos, eles ficam deixados dentro das rochas, eles ficam preservados, que é o que a gente vai estudar hoje, e formam aí os fósseis. Não se preocupa que a gente vai já estudar e entender o que é um fóssil e como é que ele se forma. Os restos podem ser ossos, peles, penas, carapaça, dentes, escama, fezes, troncos, pólen, olha só, restos de folha, que é muito comum a gente ver material fossilizado com restos de folha e principalmente com ossos, Os dinossauros hoje nos grandes museus pelo mundo, o que a gente tem mais de preservação dele não é a pele, não é o músculo do dinossauro, tá? São os dentes e a estrutura do esqueleto do animal, tá bom? Assim como as garras. Já os vestígios são rastros, pegadas nos animais, tá bom? As marcas que eles deixam, tá bom? Nas flores, nas folhas, tá bom? E isso vai sendo preservado. Aquele arranhão que ele dá numa parede, no local rochoso ali que ele vivia, serve como um registro, ok? E aqui a gente tem alguns exemplos desse registro, tá?
essa parte do animal que fica preservada dentro da rocha. Normalmente, quando vai se passando os anos, a parte orgânica desse material, do ser vivo, ela é substituída por uma parte mineral, certo? E aí vai se processando no processo de petrificar, de petrificação, de fossilização, tá bom? Do ser vivo. O processo de fossilização é muito comum em troncos de árvores e em concha de moluscos, assim como na estrutura esquelética do animal, vai ficando preservada aqui, ó. Aquela parte de músculo, tá bom? O sistemazinho de tecidos dele vai sendo substituído, vai entrando em decomposição, tá certo? Vai sumindo e vai ficando apenas a parte mineral, vai sendo substituído, ele vai se mineralizando, vai formando-se uma imagem dele, vai sendo preservada. Ó, não só de animais, tá bom? Mas como de vegetais também, ó, as plantas e também pegadas, ó, esses aqui são vestígios, tá? Deixados pelos animais. Aqui são restos e aqui também exemplos de vestígios, de pegadas de determinado animal. Por uma pegada como essa, você consegue identificar o tamanho do animal, o peso, mais ou menos o peso dele, e aí são análises mais específicas. Então aqui a gente tem exemplos de fósseis, tá ok? Vamos dar uma continuidade. Os registros fósseis, assim como os animais, eles podem ser encontrados na forma de troncos de árvores. Troncos de árvores eles podem ser preservados durante o tempo. A parte orgânica dele é toda petrificada. Lá aqui nós temos exemplares dos Estados Unidos e também aqui do Brasil. No Piauí, que é o nosso estado aqui próximo, já foram encontrados registros fósseis como esses, tá bom? De árvores, e é muito legal, ela fica totalmente petrificada. Nós temos até uma floresta fóssil lá que se encontra na cidade de Teresina, ok? Quem faz todo esse serviço de análise não é apenas o biólogo, mas sim o paleontólogo, é um pesquisador que investiga os fósseis, certo? Esse cidadãozinho aqui, ó, que acaba escavando certos locais com maior probabilidade de encontrar fósseis. E aí a gente tem esses trabalhadores, esses pesquisadores que atuam nessa área de encontrar esses restos e vestígios para poder contribuir com a nossa história, tá bom? Com o registro do nosso passado, tá ok? Viu como não é só a ciência que usufrui dos fósseis, não. A história também utiliza muito, tá? Para poder fazer isso, as documentações. Agora vamos entender um pouco sobre o processo de fossilização. Em rios e oceanos, o organismo ele pode ser transportado por vários quilômetros antes de ser depositado no fundo. Aqui ele acaba morrendo, né? Chegou ali o fim da vida, ele vai sendo arrastado, e ele fica lá no fundo depois de vários quilômetros. E aí inicia-se o processo de fossilização, em que o ser vivo ou parte dele é compactado entre camadas de sedimento, galera. Ó, os sedimentos arrastados aqui pela água vai se sobrepondo em cima dele, tá bom? E aí ele vai ficando, ó, todo coberto, como se fosse duas camadas, uma embaixo e outra em cima de sedimentos, tá bom? Fragmentos que formam rochas sedimentares. Por isso que lá no estudo das rochas sedimentares eu falei que elas estariam ligadas aos fósseis e ao processo de fossilização. Então fica ligado que esses fósseis eles são preservados em rochas sedimentares. Ok? Depois de um longo tempo ele vai sendo soterrado, a parte orgânica vai sendo substituída pela parte mineral, né? Todo aquele tecido muscular dele, tá bom? Todos os órgãos vão entrando em decomposição e sumindo, tá bom? E aí fica apenas a parte mineral. Logo depois, né, que acaba ocorrendo essa sobreposição, após uma série de reações químicas, esse material torna-se parte própria de uma rocha. Tá? A decomposição é a própria reação química, ok? O processo de decomposição é um processo de reação química. Logo depois, a gente percebe que só a parte mineral fica preservada na rocha e aí forma o fóssil. Mas ó, que isso não é da noite para o dia. Isso requer muito tempo. A gente está falando de milhares e milhares de anos, tá bom? Então, depois de muito tempo mais tarde, é que você vai ser descoberto através de escavação, tá bom? O paleontólogo, ele chega lá, acaba escavando esse local, ó, ele acaba escavando aqui e vai
à procura de restos e evidências e acaba encontrando esse registro nas rochas, os fósseis, tá ok? Então é assim que fica preservado e é assim que se forma o fóssil. Esse é o processo de fossilização, você encontra aí na página 57. Ele está lá descrito, bonitinho, etapa por etapa, mas é facilmente assim, tá bom? Ele é arrastado, ele é soterrado por fragmentos de rochas sedimentares, depois a parte orgânica é substituída pela parte mineral e depois é preservado por um longo tempo, e usamos isso como estudo, tá bom? De seres vivos que acabaram sobrevivendo, que viveram há um tempo atrás, tá ok? No Brasil é um recanto muito grande de fósseis. A gente encontra muitos fósseis na região de Minas Gerais, na região da Bahia, tá bom? Aqui do nosso próximo Ceará, temos muitos registros fósseis também no nosso estado, tá bom? E eles ajudam a contar a nossa história. Pessoal, a gente fica por aqui com os fósseis, a vida registrada nas rochas. Se liga nas dicas que eu falei sobre os paleontólogos, sobre o tipo de rocha onde esse material é encontrado, tá bom? E também sobre as suas contribuições para a ciência e para a história. Fiquem com Deus e até a próxima aula.